Dali Gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 16. Na nossa série de Tiago, a gente está entrando hoje no capítulo 5, o último capítulo, né, dessa carta, dessa pregação transcrita, como alguns dizem. Como de costume, pega o teu cafezinho, a tua Bíblia, tu já sabe, né, a ponta da mesa é tua, a ideia é que tu pense Bíblia com a gente, a nossa missão é simplificar o pensamento bíblico, não somos os donos da verdade, não estamos aqui expondo opiniões, a gente está abrindo a Bíblia e está lendo, está vendo o que o texto está nos dizendo. Aquele glorioso pedido de todo início de episódio, não esquece de deixar o teu like, ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas, comentário ajuda mais ainda, por isso que a gente pede, então deixe teu comentário, pode ativar aqui as notificações para saber quando sair vídeo. A maioria das vezes sai na segunda, algumas poucas vezes sai na terça, mas a gente tem postado aí os últimos episódios uma vez por semana, uma partezinha por semana. Então é legal para tu não perder, já deixar o sininho ativado e deixar o teu comentário que ele vai chegar para outras pessoas, né? O vídeo vai chegar para outras pessoas por causa do teu comentário. Aqui embaixo vão estar nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso TikTok. Para que eu vou seguir vocês lá? A gente posta conteúdos, a gente posta bastidores, a gente posta coisas exclusivas para essas redes sociais. Em breve vamos ter algumas novidades aí. Então, se eu fosse tu, ficava ligado lá, que tem algumas coisinhas que a gente posta lá que não vem pro YouTube. Zeca? Meu amigo Jadeco, boa noite. Tá frio, né? Vocês estão vendo que agora a gente tá com os casaquinhos mais quentes, já tá de jaqueta, tá frio, tá chovendo pra caramba aqui onde a gente tá. Sejam bem-vindos, vocês que estão com a gente, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, nos assistindo ou nos ouvindo. Como de costume, ponta da mesa de vocês, café, água, vinho, o que tiver para tomar, pega aí, pega a Bíblia. Como de costume também, o principal é a Bíblia aberta. Sempre. E o nosso intuito é que vocês estejam também com ela aberta. Para quê? Para que não seja o que nós estamos dizendo que a Bíblia diz. Não, que tu vá lá e como o pessoal da cidade de Bereia possa conferir se o que a gente está dizendo que está escrito realmente está escrito. Para que o nosso evangeliquez não vença, né? Não vença nenhum argumento. Um detalhe que é legal a gente pedir também, a gente já pediu hoje lá no Instagram e a gente pode fazer esse pedido. Boa. A gente está encerrando o Tiago. Não vai ser esse o último episódio, vai ter mais um pelo menos. Mas deixa no comentário o que vocês gostariam de ouvir sobre o quê. Né? No Instagram já tem lá uma ideia. A gente também já conversou, a gente tem ideias do que gravar quando acabar a carta de Tiago, mas a tua opinião é importante. Tanto para as métricas do YouTube, quanto para nós. O que vocês gostariam de ouvir a gente conversando desse jeito, com a Bíblia aberta, dando risada, da forma mais simples possível, porém levando muito a sério, porque a gente leva muito a sério o que a gente está fazendo aqui. Beleza? Vamos embora. Tiago, capítulo 5. Não tem esquizofrenia textual. Não. E nem nós temos esquizofrenia youtubiana. Então a gente está numa linha, a gente está numa sequência de raciocínio, e vale a gente fazer essa retomada. Como de costume, eu tô com a minha Nova Almeida atualizada. O Zé vai estar com a King James dele. E de vez em quando a gente vai ler a Nova Bíblia Viva, algumas outras versões que a gente sempre tem de apoio. Então, vamos para a leitura. Quer começar no 4, no finalzinho do 4 ali, para a gente fazer as conexões? Pode ser. Eu vou ler então, acho que do 4:13. Boa. E já vou entrar no 5... do 1 até o 6, tá? Então vai ser uma leitura um pouquinho maior, mas presta atenção que, como a gente comentou, e faz quase todo episódio, versículo e capítulo foi uma criação do homem, bem posterior aos escritores da Bíblia terem escrito, né? Para nos ajudar a encontrar os textos mais rápidos, fazer alguns entendimentos, mas o texto original não tem. Palavras, ponto, vírgula, isso, não existe nenhuma indexação, tá? Vamos lá então, Tiago 4:13, para a gente entender a conexão, por que ele vai começar o 5 daquela forma. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã.
que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então, o Tiago ele vem construindo um raciocínio desde o capítulo 1, né? Uhum. Então, ele começa falando no capítulo 1 sobre a importância de perseverar na fé, ele vai falar da tentação e do pecado, vai falar sobre a verdadeira religião, né, pura e sem mácula, que é ajudar o órfão e a viúva na sua necessidade e se afastar dos prazeres da carne. No 2, ele vai falar sobre a acepção de pessoas e o paralelo de fé e obras, que a gente gastou um tempo discutindo. No 3, ele vai falar sobre o rigor que aqueles que ensinam vão ter diante do Senhor, né, pela influência que um mestre tem. E depois vai falar muito sobre o cuidado com a língua, o cuidado com falar, que ele já tinha pincelado no capítulo 1. No 3, a gente vai ter isso do 3, né, da língua e da sabedoria divina. No 4, que é o capítulo que a gente começou lendo aqui para emendar com 5, ele vai falar das guerras que tem entre duas pessoas, que se originam das guerras internas, dos prazeres internos, né, que a gente deve se afastar disso. A luta contra essas paixões, esses prazeres internos, o famoso não julgueis, que a gente falou nas partes passadas, e aí ele entra nesse ponto que a gente começou a ler hoje aqui no capítulo 4. Então, cara, escutem vocês que dizem, não, amanhã eu vou fazer isso, vou lá, vou fazer o quê? Lucro. Então, vou fazer lucro, eu vou fazer negócios, aqui a INA vai falar esses dois termos, já trazendo o raciocínio para algo financeiro, algo a ver com bens, com riquezas, né? A gente já deu uma pincelada, acho que vai aprofundar, né? Que Jesus não é contra a pessoa ser rica, né? Desde que isso tenha o lugar certo no coração. E o que ele quer dizer agora a partir do 5? Escutem agora, ricos, chorem e lamentem. A gente está vendo ao longo de toda a carta de Tiago que ele está sempre, abre parênteses, fecha parênteses, lá na frente ele parece que retoma aquele parênteses anterior, né? Ele já falou sobre a relação do homem com dinheiro, do homem com riqueza. A gente já falou e a gente vai repetir. Não é errado ser rico, desde que a riqueza não seja teu Deus. Então é o lance do amor à riqueza, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é o que Paulo diz. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está na lista? Show. Jesus não disse que ter dinheiro é errado. Jesus disse que a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve, e ele usa como figura Mamon, que é o deus assírio que representava riqueza, prosperidade. Então, a questão não é se ser rico é pecado ou não é esse o lance, tá? Embora, no capítulo 1 ele já disse, vocês ricos fiquem ligados, a vida de vocês é breve. No capítulo 2 ele já falou também na questão da acepção de pessoas. Cara, vocês não podem privilegiar o rico em detrimento do pobre, não. Vocês são irmãos, vocês têm que viver de maneira humilde. Aqui, para mim parece muito, para alguns comentaristas bíblicos, eles dizem que eles cravam. Eu não chego a esse ponto, porque textualmente não existe essa exatidão, essa certeza. Mas muitos comentaristas bíblicos dizem que
A partir do verso 1 do capítulo 5, Tiago não está se referindo aos ricos da igreja, ou aos ricos crentes. Vamos usar essa expressão crente sem o lado pejorativo, tá? Sim. Ele não está se referindo aqui ao rico crente, ele está se referindo ao rico descrente, ao rico que não crê em Deus. Seguindo esse raciocínio, que me parece ser também pelo texto, porque ele abre, parece um grande parênteses aqui e diz: e agora prestai atenção, vós, os ricos, chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós, pois vossas riquezas apodreceram, e vossas roupas finas desvaneceram, ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata, todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós, assim como o fogo vos devorará a carne. Tendes acumulado bens demais nesses últimos tempos. Então, parece que Tiago aqui não está se referindo ao crente que prosperou. Não, ele está se referindo ao cara que enriqueceu do jeito que ele disse que não deveria enriquecer nos versos anteriores que a gente leu. Como que o crente pode enriquecer? Esse é o ponto. Cara, eu tive essa conversa semana passada, eu acho. Eu estou lendo um livro ali sobre finanças e coisa arada, tem mais um na fila também. O cara que eu conversei, ele disse: não, esse que está na tua fila de leitura é obrigatório, uma leitura obrigatória. Beleza. No que diz respeito a finanças, é um livro muito famoso. E aí ele me perguntou: tá, mas tu quer ser rico? E a minha resposta é a resposta de Tiago: cara, eu quero ser rico, se Deus quiser. E a gente ficou nessa discussão, né? Não, mas não pode pensar assim, porque o livro, tu não leu ainda, tu vai ler, diz que tem que ter o forte desejo, tudo bem. A palavra linda, eu gosto bastante do conceito do pressuposicionalismo. Ele parte de um pressuposto, eu parto de outro. Cara, a gente nunca vai convergir 100%. Sim. O pressuposto dele é o livro sobre riqueza. O meu pressuposto é o que a Escritura diz. Na Escritura, o crente pode enriquecer e prosperar, contanto que ele faça isso debaixo da vontade de Deus. Deus está trabalhando para que isso aconteça na vida dele. Então, é o lance do se Deus quiser, do capítulo 4, que a gente acabou de ler. Sim. Cara, se Deus quiser, eu vou a tal lugar, vou negociar e vou prosperar. Se ele não quiser, não vai rolar. E aí não tem o que eu faça. E se eu quiser fazer mesmo assim, sem Deus quiser, aí eu vou chegar no capítulo 5. Sim. Aí talvez eu seja o cara que vou enriquecer pela minha própria mão, mas com um custo alto. Que custo alto é esse? Talvez seja a minha saúde, talvez seja a minha família, e muito certamente vai ser a minha alma. Porque o texto está dizendo, cara, vai vir desgraça sobre vocês. E quem é esse vocês? Os ricos. Que rico? É o rico que não colocou Deus no plano. É o rico que simplesmente se jogou e buscou avidamente pela riqueza. É o cara que ama o dinheiro. Ele não trabalha para ter dinheiro e para poder servir as pessoas. Não, ele trabalha para entesourar a riqueza e para acumular essa riqueza. A gente vai ler, a gente já citou antes, é a questão da parábola do rico insensato. Né? O cara que quer ser rico para, quanto mais eu acumular, melhor. Cara, riqueza acumulada Tolice. É tolice. E é legal, outra característica que a gente tem do livro de Tiago é que ele cita muito o Sermão do Monte. Sim. Né? Vamos ler que nesse trecho aqui ele já faz uma menção que é meio que unanimidade entre qualquer pessoa que já leu a Bíblia e estudou um pouquinho mais a citação quase literal de Tiago aos ensinos que o próprio Jesus fez. Lucas capítulo 6, vamos ler do 20 ao 23, que tem umas coisas muito interessantes para a gente destacar sobre o assunto. Lucas 6, do 20 ao 26. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas.
Mas aí vem o glorioso mas, né? Uhum. Mas, ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês, os que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Uhum. Ai de vocês todos quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram os mesmos com os falsos profetas. Uhum. Cara, olha a semelhança do ensino, né? Jesus vem falando com os discípulos dele, e aí o Tiago também usa isso, a gente comentou, né? Traçar dois opostos. Uhum. Jesus vem falando bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Depois vem ai de vós, ai de vós, ai de vós. Uhum. Como uma ideia oposta. Bem-aventurado é mais do que feliz. Cara, ai de vós é algo doído. Uhum. É um juízo, é um aviso. Olha, vai esquentar a coisa, a chapa vai ferver pro teu lado. Uhum. Então Jesus vem fazendo esse paralelo que depois Tiago também, não sei se aprendeu de Jesus, mas da mesma forma também fez em alguns casos, né? E aí ele vem falar aqui no versículo 24: mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês os que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Que agora estão rindo, porque vão lamentar e chorar. Uhum. Como é que a gente começou o versículo, o capítulo 5 ali de Tiago? Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. E ambos estão se dirigindo ao mesmo grupo, né? Os ricos. Sim. Então, Jesus diz, ai de vocês, os ricos. Tiago diz, e agora, prestem atenção, vós, os ricos. Uhum. É uma advertência severa, por isso os comentaristas vão dizer que isso aqui é para o ímpio, não para o crente. É uma advertência severa, mas Tiago não tirou isso da cabeça dele. Tiago tira dos discursos de Jesus, daquilo que Jesus já havia dito. Cara, o rico já foi consolado e o que vem para frente é desgraça. Vai chegar, vai alcançar. Não tem o que fazer. Tem outro texto, não sei se eu acho que tá, não sei se tu chegou a marcar, mas vale a pena. É paralelo ali. Mateus 6, do 19 ao 21. Porque em Tiago vai dizer, vossas riquezas apodreceram, vossas roupas finas desvaneceram, todas ruídas pela traça. Mais uma vez, Tiago parece que está pegando o que Jesus ensinou e replicando, e é o que a gente tem que fazer. Né? A gente não vai estar aqui inventando coisas na nossa cabeça, a gente vai ensinar o que Jesus ensinou. Lê para nós aí, por favor, do 19 ao 21, Mateus 6. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí também estará também o seu coração. Então esse é o ponto. A questão não é o ser rico, mas é onde é que está o coração. Eu nunca esqueço de uma aula de história. Cara, eu era muito, muito piá. E quando a professora entrou no assunto lá da crise de 1929. Estados Unidos, né? Estados Unidos, a quebra da Bolsa Americana. E a professora falando sobre pessoas que tiraram a vida. Na época, não se falava tão abertamente quando a gente fala hoje, né? Os professores falavam mais polido, assim. E olha que eu nem sou tão antigo, mas era diferente. E, cara, eu lembro que em poucos dias ali eu assisti um filme que retratava essa cena. A Bolsa de Nova York quebrando e pessoas se jogando de prédios. Por quê? Porque a Bolsa quebrou e a esperança daquela pessoa estava toda nas aplicações dela. E como a Bolsa quebrou, ela quebrou junto. E dali para frente a vida ia ser uma vida de miséria. E o que ela escolhe? Não, eu prefiro morrer. É isso que Jesus está falando. E é esse o ensino que Tiago está trazendo. O problema não é ter riquezas. O problema é colocar o teu coração nisso. O problema é viver em função da tua riqueza e estar disposto a morrer se tu perder essa riqueza. E Tiago vai replicar e usar a mesma expressão. Cara, roupa fina que desvaneceu. Jesus fala sobre a ferrugem corroendo, a traça corroendo. Sim. E por isso Jesus vai dizer para a gente
depositar e ter esse bom tesouro no céu. Uhum. Por quê? Porque no céu não tem traça e tem ferrugem. Não tem crise de 29. E também não tem crise da Bolsa de Valores. No céu é onde a gente tem que ter o nosso maior tesouro. E para investir lá, eu não preciso de dinheiro daqui. Eu invisto lá com boas obras. Aí a gente vai retomar alguns capítulos anteriores. Eu invisto lá com uma vida piedosa. Eu invisto lá com práticas de fé. Eu invisto lá com obediência. Eu invisto lá com amor, uma vida de amor. Cara, e aí não é amor só ao meu igual, né? Uhum. Amor ao que comunga da mesma fé que eu, não. É amor a todos. Jesus não amou só quem acreditava nele. Cara, Jesus amou quem estava lá na cruz dizendo, crucifica-o, mata-o. Jesus olha para aqueles caras e diz, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Uhum. Esse é o tipo de amor, talvez nem seja tipo a melhor palavra, mas esse é o nível de amor que a gente precisa viver para investir nessa bolsa, entre grandes aspas, nessa bolsa do céu. E é legal porque tem muita gente também que fez voto de miséria. Acho que a própria Igreja Católica muito falou do voto franciscano. A gente já falou sobre isso também. Falou um pouquinho, né, no capítulo 2, se eu não me engano. Uhum. Mas não necessariamente quer dizer isso. Não. Pode ser que tu seja rico e tenha bastante tesouro nos céus. Uhum. Claro, tu vai ter que ter os teus desejos, as tuas paixões muito bem refreadas, né, como a gente já falou também, para que isso não venha prejudicar a tua alma, né? Paulo vai falar um negócio bem interessante em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Diz assim, a gente vai ler 1 Timóteo 6, do 7 ao 11. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Já começa daquele jeito. Uhum. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Uhum. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então percebe que o que a gente leu em Tiago, quando a cobiça, lá no capítulo 1, quando a cobiça dá a luz, ela gera pecado que vai gerar morte. Então, o dinheiro, tu acumular riquezas, ele aumenta a tua gama de tentações, digamos assim, e tu, dando a luz a cobiça, tu vai pegar e vai acabar levando a morte, vai amar o dinheiro. E o que chama atenção? É nocivo. Então, é uma coisa, acho que não sei se é um sinônimo, mas é meio camuflada. É uma coisa, às vezes, pequenininha, começa com algo pequenininho. Agora eu tô ganhando dinheiro, vou trocar por um carro melhor. Beleza, não tem problema tu querer um carrinho melhor. Não, agora eu vou querer o carro do ano. Não, mas agora eu vou querer trocar de casa. Não tem problema. Não, mas agora eu quero a melhor casa, eu quero botar de 28 banheiros, mesmo só tendo 3 pessoas na casa, chuveiro a gás em tudo, ar-condicionado em todos os lugares, só passo férias em Fernando de Noronha, sabe? Começa aos pouquinhos, de forma nociva, vai alimentando as paixões da carne. Por isso que às vezes o Tiago mesmo vai falar, não, vocês pedem e não recebem porque pedem para gastar nos seus desejos. Que é o cara que comentou ali, tem que desejar muito, né? Cara, tem que ver até de onde que vem esse desejo, né? Qual que é a intenção por trás. E tu tá dando o exemplo do cara que só foi evoluindo, né? Ainda tem o cara que quando começa a ganhar um pouquinho melhor, abandona a mulher e vai viver com 20 anos mais nova. Tu tá falando aí do cara que tá trocando carro de ano pra ano. E o cara que, quando ganhava 1.000, era casado com a mulher ascendente, quando começou a ganhar 10.000, deixou ascendente e foi casar com a novinha. Sim. E siliconou a novinha, ao invés de siliconar a ascendente e pagar os dentes. Entende? Então, é esse tipo de coisa. E vou fazer esse adendo aqui para não parecer que a gente está passando pano, tá?
A gente não está passando pano, não, vocês estão falando que pode ser rico, mas textualmente não tem. Não, textualmente tem textos que, cara, é possível ser rico, só que o grande ponto é esse que o Jader levantou. E é o que Jesus diz para os discípulos. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Sim. Jesus não disse que é impossível. Jesus disse que é difícil. Sim. O próprio Paulo, tu leu até o 10, né? Até o 11 ali. Tu leu até o 11. Beleza. Agora, olha o que Paulo vai dizer no mesmo texto. 1 Timóteo 6, a partir do 17. Ordena, ou seja, Timóteo dá uma ordem aos ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas. Esse é o ponto que a gente está falando. Sim. E Paulo está corroborando, dizendo que, cara, é possível tu ser crente e ser rico. A gente não está passando pano para ninguém aqui, até porque ninguém nos patrocina, se alguém quiser. O Pix, não, brincadeira. A gente não está passando pano, a gente só quer deixar muito claro que ser crente não necessariamente tu tem que ser pobre. E o inverso também é verdadeiro. Não é porque tu é pobre que tu é um bom cristão, não. Tem muito pobre arrogante, tem muito pobre safado, tem muito pobre mesquinho, avarento, chinelão, para não falar outras coisas. Então Paulo continua dizendo, não depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os, ou seja, orienta os ricos a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, cara, tu quer o texto que diz que dá para ser crente, dá para ser rico? Tá aqui. Só que Jesus disse, é difícil, não é fácil. Sim. Chegou o jovem rico e diz, bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus dá uma lista de mandamentos, ele diz, não, isso tudo eu faço. Jesus diz, então faz o seguinte, vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. O cara bota os dois pés para trás e diz, não, isso é difícil demais. E vai embora. Os discípulos chegam a Jesus e dizem, caramba, o cara era bom e foi embora. E Jesus vai dizer, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí vem a famosa frase, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí tem toda uma discussão sobre esse texto que não compete a esse momento. Mas guarda isso. Jesus disse que é difícil, porém não é impossível. Paulo diz, dá esse conselho aos ricos. Então, existe crente que vai ser rico e é possível, e esse cara pode ser uma bênção na mão de Deus. Quando e como? Quando ele depositar a esperança dele não na riqueza, não no Bitcoin, não na ação, no fundo imobiliário, não. A esperança do coração está em Deus. Sim. O cara é rico, é milionário, tem investimento de tudo que é lado, mas a esperança está em Deus. Se quebrar tudo, se o Brasil virar Venezuela, não dá nada. O coração está em Deus. Isso tem que ser a nossa postura. Essa tem que ser a nossa postura. Se esse cara viver assim, vai dar certo. Agora, se esse cara vive do jeito que Tiago dá advertência aos ricos que viviam aqui. A partir do 4, né? Não, a partir do 3. Vosso ouro e vossa prata, tá tudo oxidado. Ou seja, o cara tem riqueza, mas não usa para nada. Deixou guardado, oxidou, estragou. A ferrugem deles é um testemunho contra vós. Testemunho de quê? De que eles têm mais do que precisam para sobreviver, mais do que precisam para ter uma boa vida. E assim, como o fogo vos devorará a carne. Vocês têm acumulado bens demais nesses últimos tempos. Gente, a gente não está falando que é errado ter boas coisas, não é errado ter uma boa casa, não é errado ter um bom carro, não é errado ter um... Vou falar não é errado ter um bom sofá. Pô, cara, ter um bom sofá é uma glória, cara. O antigo tava... É uma glória, cara, ter um sofazão assim, é uma glória. Só que o meu coração não pode estar no sofá. Sim. Sabe? E o que Tiago está dizendo é isso, vocês têm acumulado coisa demais, vocês têm coisa que vocês não precisam. O maluco da minha área aí profissional foi preso porque estava lavando dinheiro e entra na garagem do cara, o cara tem Porsche, Range Rover, tem 4, 5 carros, tudo importado.
da mesma profissão que eu. Impossível, velho. Impossível, não veio me enganar. Aí foi preso. Lavagem de dinheiro. O cara começou a lavar dinheiro para traficante, começou a fazer um monte de coisa. A avareza é o desejo desenfreado pela riqueza, é o coração posto naquilo que não é eterno, naquilo que, pelo contrário, se tu guardar, enferruja. Se tu guardar, apodrece. Tem que ser rico em boas obras. Né? Paulo fala claramente isso, né? Sim. Sejam ricos em boas obras. Até tu podia ler, tu tá? É com texto aí, não? Não tá mais? É pertinho? Dá pra voltar? Dá. Lê na NA pra gente ver como é que é. Cara, é bem parecido. 1 Timóteo 6, eu vou querer um cafezinho se tu quiser pegar. Exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança. Ali fala incerteza, né? A King James aqui fala instabilidade da riqueza. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de que tomarem posse da verdadeira vida. Então, quer ser crente e rico? Qual a dica? Seja generoso. Confia em Deus, que Deus te deu riqueza para botar para frente. Seja generoso. Faz boas obras, cara. Faz caridade, constrói escola, constrói, sei lá, o que for para ajudar. Cuida do órfão, cuida da viúva. Usa a tua riqueza para praticar a verdadeira religião, que é cuidar do órfão e da viúva. Mete a cara nisso. Cara, vai dar certo. Não, mas não vou gastar dinheiro onde não vou ter retorno. Não, tu não tá gastando. Tu tá, aí sim, investindo o teu dinheiro naquilo que é eterno. Isso vai redundar em graça, isso vai redundar em bondade diante de Deus. Diante daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Vale a pena. E a gente não precisa ser rico para ser generoso. Exato. Né? Dá para ajudar alguém mesmo com pouco que mesmo tem. Com pouco, exatamente. E a gente tem muitas pessoas que são assim, ou faz um trabalho social, a pessoa que é, cara, CLT ali, um salário mínimo, 2 no máximo, corre e faz um trabalho social para ajudar o bairro dela. Sim. Cara, é um cara que tem pouco, mas é extremamente generoso. Sim. Se dedica, faz o que tem. Eu conheço pessoas assim, pessoas cristãs, cara, que passa a cidade recolhendo ali 5, 10 pila da mensalidade do pessoal, dos colaboradores do projeto, para fazer comida para a galera em situação de rua, sabe, uma vez por semana. Que tem o brechó solidário. E, cara, montar a cesta básica, né? Montar a cesta básica. E a gente que simples, tem sua casinha simples, não tem império, não tem casa com piscina, acho que, coitado, não sei, acho que nem ar-condicionado tem, mas estão correndo, estão sendo generosos, estão anunciando o evangelho. É isso. Né? É isso. Vamos seguir na leitura? Então a gente leu mais ou menos do 1 ao 4, não sei se tem mais algum versículo que a gente não citou. Eu tenho um aqui, na verdade. Olha aí. Lucas, ainda em Lucas 16, do 19 ao 31. Ele vai falar aqui muito da traça dos tecidos, né? A gente já comentou, acho que no capítulo 2, quando a gente estava lendo, sobre o tecido ser... Da acepção de pessoas lá, né? Isso aí. Foi nesse contexto. Hoje em dia, no Brasil, o pessoal que tem um salário mínimo, graças ao cartão de crédito, consegue ter o Air Jordan de R$1.200, parcelando em 48 vezes na Casas Alguma Coisa, que eu não vou falar o nome de ninguém, porque eles não nos patrocinam. Não deveria, tá, gente? Não deveria. 1.400 pila não tem não deveria. De 1.800. Não tem, mas é possível, infelizmente. É possível. Né? Mas nessa época aqui, a gente não tem, eu já falei, não tinha revolução industrial, não tinha indústria, não tinha tecnologia, só costurava na mão, matava bicho, tirava o couro para fazer sandálias, para fazer roupa, para fazer um monte de coisa. Então era muito, o trabalho era muito maior porque o ferramental era muito menor, né? Muito mais limitado. O que eu quero dizer com isso? A roupa era um bem, é um artigo de luxo. Acho que até usei o exemplo se no imposto de renda da época tinha que declarar a roupa no imposto de renda de tão valioso que era. Por isso que Tiago e Jesus vão usar esse exemplo da época. E lá em Lucas, no capítulo 16, do 19 ao 31, vai ter a parábola ou história, não sabemos, de Jesus falando sobre o rico e o Lázaro, né? Eu vou ler aqui, depois o 19 ele já vai começar
associando a roupa à riqueza logo de cara. Uhum. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Uhum. Ó, roupa, ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães iam lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Jesus vai, eu não vou entrar no mérito da parábola hoje, né? Mas Jesus vai falar ou de uma história ou de uma parábola, né? Uhum. Em que ele vai associar as roupas, o tecido, à ostentação, né? Uhum. Ele vai usar ali no 25, se eu não me engano. Lembre-se bem dos seus, que você recebeu os bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Uhum. Óbvio que não quer dizer que todo mundo que, né, a gente já falou, todo mundo que for rico vai para o inferno, todo mundo que for pobre vai para o céu. Não é esse o critério que Deus usa. Uhum. Mas que, cara, a confiança desse cara estava nas riquezas, a alegria, a ostentação, ele gostava do fato, amava o fato de ter bens e de mostrar, né, ostentar é isso, né? Então tu ter uma pompa, uma necessidade de tu tornar visível as tuas riquezas. Cara, ele falou, olha o fim que esse cara teve, entendeu? Não, cara, não adianta, os bens deles não adiantou de nada. Tanto o nível de parábola ou história não adiantou nada. Então, não pode estar nisso a nossa confiança, né? Não pode estar depositada nisso. E a roupa, ela era uma maneira de representar essa riqueza, né? Por isso que Tiago vai replicar um pouco do ensino de Jesus usando também as vestes. Mesmo exemplo, né? Sobre o pecado do rico ainda, ele vai usar um exemplo interessante no versículo 4, né? Lá em Tiago 5. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. A gente tem uma lei, pelo menos em 2 lugares. Quer abrir pra gente? Vamos lá. Deuteronômio 24, 14 e 15. Que ele vai falar dessa lei empregatícia. Deuteronômio 24, 14 e 15. Diz assim: Não oprimas um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Tu lhe pagarás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende sua vida. Desse modo, ele não clamará a Yahvé contra ti, e em ti não haverá pecado. Então ele vem falar, cara, é uma lei, né, de Moisés, e a gente obviamente não está falando que a lei precisa ser obedecida ao pé da letra, mas é um conceito bem tranquilo que se mantém, cara. Não, e principalmente para a cabeça de Tiago, né? Sim. A gente precisa lembrar que é a Bíblia dele. Exato. Então ele parte desse pressuposto de Deuteronômio, cara, tá escrito isso, e o que os ricos faziam? Exatamente o oposto. Então o cara trabalhava como diarista, vou receber hoje, patrão. Não, amanhã tu recebe. Cara,
se a gente pensar no nosso dia a dia, que a gente está acostumado a receber uma vez por mês e gerencia isso, Sim. Beleza? Agora pensa naquela época, o cara que trabalhava o dia todo para comprar janta e poder comprar o almoço do outro dia. E se tu não recebe para comprar janta, tu também não tem o almoço do outro dia. E aí a família já era. Então, é dentro desse contexto, né? Sim, exatamente. O pagamento, o vínculo patrão e empregado, ele se mantém. Isso é uma questão de desonestidade, cara. Sim. É um princípio básico. É a mesma coisa também do crente, entre grandes aspas, que abre um negócio, começa a prosperar, cara, paga mal, atrasa, não dá os direitos, não dá umas férias. Cara, tu tá oprimindo, né? Não gosta de sofrer perseguição, mas persegue, entendeu? Não gostava quando recebia pouco, mas paga Na uma hora de miséria. paga mal. Tem o lance também, né? Que pro cara que paga talvez não faça diferença nenhuma. Pro patrão, talvez não vai fazer diferença nenhuma pagar hoje ou pagar amanhã. Mas pro empregado, e é interessante a expressão que Moisés vai usar lá em Deuteronômio, né? O assalariado pobre. Sim. Então, para esse cara que trabalha como diarista e espera ardentemente no final do dia receber o pagamento ou não receber, cara, para esse cara faz toda a diferença. E é isso que o Thiago está dizendo, cara. O salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós, desonestamente, então olha só, não é que o cara agiu sem querer, o cara esqueceu de pagar, não. Vocês, desonestamente, deixaram de pagar, isso está clamando agora por justiça. E esses clamores chegaram aos ouvidos do Senhor. E, cara, um Deus justo como o nosso, toda vez que um clamor por justiça chega diante dele, pode ter certeza, velho, ele vai resolver. Pai de órfãos e juiz de viúvas, né? Deus em sua habitação, ele vai resolver. Injustiça é uma coisa que Deus cobra pra ontem, velho. Tem muita coisa que Deus vai deixando e lá no final, a gente acerta depois. Dele tempo para que se arrependesse. Né? Agora, injustiça, meu amigo, quando essa injustiça é posta diante de Deus, e é o que o texto diz, esse clamor chegou aos ouvidos do Senhor. Quando esse clamor chega, já era. Lembra muito o texto lá de Sodoma e Gomorra, né? Deus diz, cara, o clamor do sangue dos justos que foi derramado aqui chegou aos meus ouvidos, eu vou ter que fazer alguma coisa. O pau vai quebrar, não tem o que fazer. E quebrou, violento. Versículo 5, ali diz, ele fala, vocês têm tido uma vida de luxo e de prazer sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Mais uma vez ele dando uma citada, uma ênfase num tema que ele já tinha citado antes, né, Tiago? Então, no versículo, no 5:5, ele pode estar fazendo uma referência ao assunto que ele falava no 4:3, né, sobre pedir. Pede e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Então, tá vendo que essas coisas, esses conflitos, o pecado, as más obras, não é a circunstância que força. É o que a pessoa tem dentro. Então, vocês pedem e não recebem, pedem mal porque pedem para gastar nos seus prazeres. As guerras que há entre vocês são por causa da guerra que há dentro de vocês. Né? O fato de tu não pagar o salário da forma correta para o teu funcionário é porque tu é um avarento. Tu é um cara mesquinho. Não é porque vai faltar, não, porque tu não está cumprindo com o combinado, porque tu está sabendo que a pessoa precisa daquilo, está passando necessidade, tu está retendo, só para ter mais, só por ganância. Então, tá vendo como as coisas elas não se desligam, né? Tiago, ele parece que só vem citando outros exemplos. Uma hora fala de orar e não receber, outra hora fala de ganância. Então, aí ele vem linkando essas coisas, e por isso que a gente vê a importância que a gente vem falando já uns quantos episódios. Guardar o coração. Sabe? Quais que são as minhas intenções? Por que eu quero ser rico? Cara, eu quero ser rico para promover transformação social com o que eu puder na minha volta. Talvez seja um motivo nobre. É um motivo nobre. Se for a vontade de Deus, pode ser que ele te prospere. Né? Não, eu quero dar uma vida melhor para minha família. É um motivo nobre. Mas até que nível tu quer dar
uma vida melhor para tua família. Uhum. Então, por isso que a gente precisa muito guardar o coração, né? Sondar, examinar a si mesmo, como Paulo vai falar, né? E procurar guardar o coração dessas cobiças. Vale a pena a gente abrir o parênteses também, né? Porque daqui a pouco alguém está nos ouvindo e acha uma palavra dura. A gente não está falando do teu caso, empresário, que está quase quebrando e que está atrasando o salário de funcionário. Sim, sim. Não é disso que a gente está falando. E a gente sabe de muita gente que chega nesse ponto, né? Uhum. O cara, dono da empresa, está lá e tem que fazer uma dança das cadeiras para conseguir arcar com todos os compromissos. Não é esse o caso. A gente está falando de gente que tem para pagar e não paga. Uhum. Né? Esse é o ponto. Vale também a gente perceber no verso 5. Vocês estão vivendo regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos e tendes comido até vos fartardes, como em dias de festa. Na tua Bíblia, vida de luxo e de prazeres. Vida de luxo e de prazeres, e vai falar sobre o abate, né? Tem engordado em dia de matança. É bom guardar isso, porque daqui a pouco a gente vai conseguir fazer esse link. Porque essa é a importância do que a gente está fazendo aqui, irmão. Uhum. Quando tu lê a carta de Tiago, se tu não lê com a devida atenção e do jeito certo, cara, de novo, parece que Tiago é esquizofrênico. Sim. Parece que ele está toda hora indo de um lado para o outro. Quando a gente senta, abre a Bíblia e lê verso a verso, uhum, e consegue fazer essa linha de raciocínio, cara, tá tudo muito bem interligado, tá tudo muito bem conectado, e por isso o texto de Tiago é tão importante. E, cara, vale a pena sentar, abrir a Bíblia, ler com atenção. Se tiver que voltar, volta. Talvez voltando tu vai conseguir fazer uma conexão que na corrida tu não fez, uhum, e aí essas coisas vão clareando para nós. Perfeito. Vamos seguir a leitura a partir do 7? Vamos no 6 ainda, né? Tem alguma coisa no 6 aí? Condenais e matais o justo, sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. De novo, aqui ele já está retomando o que ele vai falar lá no capítulo 2, da questão da acepção de pessoas. Sim. Né? Vocês estão privilegiando ricos, sendo que são eles que vos levam aos tribunais, são eles que vos oprimem. Então, existe uma conexão. Tiago não está inventando as coisas. Vale então a gente enumerar, ainda que seja pouco, mas vale a pena a gente enumerar o que é que Tiago está falando, qual é a grande advertência, quais são os erros que esses ricos estão cometendo na visão de Tiago. Primeiro, acúmulo de riqueza. Zeca, é errado ser rico? Não. Errado é tu reter aquilo que tu deveria repartir. Sim. A gente já leu esse texto lá em Provérbios. Tem gente que retém o que deveria dar e empobrece. E tem gente que dá com generosidade e enriquece mais ainda, aumenta a sua riqueza. Então, o acúmulo, a retenção daquilo que deveria ser compartilhado. Segundo, retenção do salário do pobre. Tiago está batendo muito forte nisso, por quê? Porque na Bíblia dele, que é o Velho Testamento, diz muito claramente, se o cara é assalariado e pobre, paga o cara por dia. Uhum. Paga o cara e paga certo. Sim. Porque ele depende, ele precisa daquilo. Terceiro, vida de luxo, ostentação. É o que a gente leu. Cara, vocês estão vivendo a moda bicho, vivendo regaladamente, vocês vivem para satisfazer os desejos, vocês têm comido até nos fartardes, até passar mal, como em dia de festa ou como em época de abate. E quarto, condenar e matar o justo sem que ele se defenda. Esse talvez seja o pior de todos. Parece que a coisa vai escalonando, né? E chega no final e, cara, mata o pobre não tem o que fazer, condena, mata. Essas eram as atitudes dos ricos que Tiago diz que eles precisam chorar e se arrepender. Uhum. É isso que ele está dizendo. É sobre essas coisas que eles precisam chorar e se arrepender. Por quê? Porque desgraças haverão de cair sobre vós por causa dessas coisas. Por causa disso tudo que vocês estão fazendo, cara, vai vir desgraça, a coisa vai ficar estranha. Deixa até eu ler esse trechinho aqui. Vale a pena a gente abrir a Viva. Tiago 5. Tiago 5, vamos ler o 4. Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva, NBV. Pois escutem, ouçam
os clamores dos trabalhadores que vocês enganaram no dia do pagamento. Os clamores deles chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês gastaram seus anos aqui na terra divertindo-se, satisfazendo todos os seus caprichos, e agora seus corações engordados estão prontos para o dia da matança. Vocês condenaram, lembra que a gente já falou sobre condenar? Vocês condenaram e mataram homens bons que não tinham nenhuma força para se defenderem contra vocês. Então, esse pequeno trecho que a gente está lendo, Tiago 5, do 1 ao 6, é uma severa advertência. É a história que tu falou lá do ai de vós. Enquanto bem-aventurado é uma bênção, é uma boa palavra, ai de vós é uma severa advertência. Deus está decretando, declarando um juízo. Tiago, alguns comentaristas vão falar, Tiago está profetizando aquilo que viria a acontecer com a queda de Jerusalém, com o circo de Roma, toda a loucurada que ia acontecer a partir do ano 70, então ele já está profetizando isso. É muito sério, mano. Sim. É muito sério. A gente tem que tratar isso com seriedade. Por quê? Porque esse é o resultado da vida de quem vive sem colocar Deus no plano. O cara que vive de qualquer jeito, vive a palavra que a gente falou no capítulo 4, o hedoné, né? O cara que vive para si, vive para satisfazer. A Bíblia Viva vai trazer os seus caprichos. Cara, a consequência é essa. E qual é a consequência? Desgraça. A desgraça vai chegar. Não, mas eu sou rico. O fato de tu ser rico não significa nada. O que pode significar é quando tu é rico e confia em Deus. Aí a desgraça vem e tu tá confiante em Deus e tá tudo certo. Agora, se tu é rico e teu coração tá na tua riqueza, cuidado. A desgraça vai chegar. É necessário choro, é necessário arrependimento, que também Tiago já falou disso antes, a gente já explanou sobre isso aqui. Boa. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!